1939, ele dá baixa no Exército, sua passagem por São Paulo, e aí ele comprou uma sanfona. Quando ele deu baixa, foi para São Paulo, tinha pago já quase toda a sanfona. Quando chegou lá, ele caiu no conto do vigário, se hospedou lá numa pensão de um italiano. Quando foi ao endereço que ele tinha comprado essa sanfona por correspondência, quando chegou no endereço não havia nada, e ele já tinha pago a sanfona quase toda, e terminou esse italiano tendo pena e se comovido com a situação dele e vendido por um preço muito pequeno a sanfona que era do filho dele, esse italiano. Bom, aí daí ele vai justamente para o Rio de Janeiro, como Orlando Cambuim já falou. Ele fica lá no Baixo Meretrício, na zona do Mangue, no Bar do Espanhol, tocando, passando justamente o prato para aqueles, tocando polca, tocando boleros, valsas, quando um grupo de cearenses, como o Orlando aqui bem colocou, comandado por Armando Falcão, que na época era estudante de Direito, fez um desafio a ele, dizendo que retornaria 15 dias depois, mas queria que ele tocasse uma coisa daqui do Nordeste, lá da região do Ceará, do Pernambuco, e que Armando é justamente de Iguatu, de Iguatu, daquela região, e foi justamente do Crato, aliás. E terminou ele, esse grupo de cearense retornou, e aí ele cumpriu a palavra, trouxe o vira e mexe, e foi aplaudido de pé nesse bar do Espanhol. E depois ele, por incentivo de Armando Falcão, retorna ao programa do Ari Barroso, e com vira e mexe ele consegue ter a nota máxima, ser contratado pela Rádio Nacional e também pela RCA Victor. O início da carreira, como o Orlando bem colocou e mostrou aqui através das músicas que ele trouxe, foi justamente um instrumentista. Até 45, ele não... Só em 1945, com a música Dança das Mariquinhas, foi que ele aparece pela primeira vez cantando, colocando sua voz. Em 1945, conhece Odaléia, ela já estava grávida de Gonzaguinha, ele assume aí a paternidade e ela morre anos depois, ainda Gonzaguinha criança. Gonzaguinha passa a ser criado por Xavier Pinheiro, que era amigo de Luiz Gonzaga e grande também músico, passando a conviver e a viver na casa de Xavier Pinheiro até a sua morte, salvo me engano, até quando ele completa 18, 19 anos de idade. E aí ele vai morar justamente na casa de Luiz Gonzaga, já com Luiz Gonzaga casado com Dona Helena. Humberto Teixeira, o início da fase do regionalista aí, né, com a música voltada para o Nordeste. A música Baião é gravada pelo grupo 4 Asas e um Coringa, de Lauro Maia. Sua identidade, sua indumentária aí é a identidade nordestina. Ele inspirou justamente em Pedro Raimundo, que é esse músico, grande músico do Rio Grande, da área do sul do país. E ele observou que Pedro Raimundo se vestia com os trajes do sulista, para identificar justamente que a sua música tinha uma identidade com o seu povo. E há um tema até interessante nesse aspecto, que foi até abordado pelo livro recentemente lançado do José de Austragésimo, lá de Pernambuco, que ele enfoca que naquela época o nordestino, ninguém lá chamava nordestino, chamava nortista. E tinha a figura do Jeca Tatu, que era aquela figura cheia de lombriga, barrigudo, cabisbaixo, como sendo nortista, Então Luiz Gonzaga resolveu, inspirado justamente em Pedro Raimundo, trazer uma indumentária que identificasse verdadeiramente o Nordeste e retirasse de cena o Jeca Tatu e também colocando aí um misto de vaqueiro e de cangaceiro, trouxe justamente o ribão, o chapéu de couro. E quando ele foi cantar pela primeira vez com essa indumentária, foi barrado na Rádio Nacional, mas ele insistiu, disse que ele só voltaria a cantar se fosse com aquela indumentária, e passou a cantar em circos, em cinemas, em praça pública, em todos os locais, e terminou a Rádio Nacional verificando que realmente aquela indumentária estava justamente já impregnada e identificada com Luiz Gonzaga, e permitiu assim que ele cantasse com esses trajes que ele é conhecido até hoje.